essa questão da bicefalia, hoje tende-se muito a tirar culpas ao presidente João Lourenço, mas as informações que nos chegaram na altura em que começou-se a fazer pressão ao ex-presidente da República, ao falecido José Eduardo dos Santos, foi o próprio MPLA, ou seja, o João Lourenço teve o suporte do seu partido no sentido de eliminar a liderança de José Eduardo Santos, ou seja, de cancelar a liderança de José Eduardo Santos no MPLA, porque até lembro-me que numa das reuniões extraordinárias do partido, José Eduardo Santos, porque na altura ainda tinha um mandato que levava até 2021, José Eduardo Santos dizia que gostaria de ficar mais tempo como líder do MPLA para ajudar a preparar as autarquias. Mas foi o próprio MPLA que forçou, não só João Lourenço, o MPLA em si que forçou José Eduardo dos Santos a abandonar o MPLA. E depois vemos aquelas imagens tristes de José Eduardo dos Santos, cabisbaixo, a despedir-se dos seus camaradas. Então, aqui depois... Não. Muito triste. Pois, mas é assim, triste porque, vamos lá, como se diz na gíria, vamos lá dar nome aos bois. Vamos lá tratar as coisas. Por eu ser tão claro, é que às vezes me dizem porque é indisciplina ou está a afrontar o líder. Não, temos o mesmo problema. Sim, não, mas é assim, eu não estou a afrontar o líder, não é indisciplina nenhuma. Eu apelo até, ainda nem chegamos nos apelos, mas eu apelo a todos os militantes a lerem, e isso está aqui nos estatutos e no Código de Ética. Nós temos que fazer um trabalho pedagógico para apelar a todos os militantes a consultarem mesmo, lerem e conhecerem e divulgar os estatutos. Os estatutos devem ser divulgados. Portanto, vamos chamar o nome. É assim, o presidente João Lourenço, por se sentir aflito numa governação de bicefalia, convocou os mais velhos do partido. Foi assim que aconteceu. É bom que isso seja claro. Convocou os mais velhos do partido para os mais velhos do partido fazerem um abaixo-assinado para o presidente José Eduardo Santos sair. E foi isso que aconteceu. Okay. Os mais velhos do partido fizeram um abaixo-assinado, todos eles fizeram um abaixo-assinado, todos fizeram um abaixo-assinado e levaram para o presidente José Eduardo. E o presidente José Eduardo disse, está bem, já que vocês querem que eu saia, eu não vou mostrar a resistência. Como o presidente José Eduardo Santos sempre gostou, ele disse sempre que dizia sempre que gostava de ser lembrado como um bom patriota, e realmente ele mostrou que foi um bom patriota. Como um bom patriota, vocês fizeram um abaixo-assinado para eu sair, eu vou. Ou seja, o primeiro tiro foi dado pelo mesmíssimo presidente João Lourenço, no sentido de convencer os mais velhos para... Exatamente. Por que as pessoas não conseguem dizer... Por que as pessoas não dizem, não chamam os nomes? Os mais velhos estão aí, estão em vida. Os mais velhos estão aí, estão em vida. Foi isso que aconteceu. E depois, em seguida, o que o presidente João Lourenço fez nesses mais velhos? Logo, no mesmo congresso, logo que o presidente João Lourenço recebe as pastas, é eleito presidente do partido, todos esses mais velhos que fizeram abaixo-assinado foram parar no Conselho de Honra. Acabou. Tirou-os do órgão colegial do Biro Político. No mesmo dia. É só para ver como é que é, né? E hoje estão no Conselho de Honra. E o Conselho de Honra o Conselho de Honra é simplesmente uma estrutura de partido consultiva, em que o Presidente da República reúne, né, 2 vezes por ano, ou quando o Presidente, não sei como está a dizer o número 1 e o número 2 do artigo do Conselho de Honra, é um órgão consultivo do Presidente do partido. Não é um órgão deliberativo, não é um órgão não é um organismo que propõe, que coloca propostas por cima da mesa do executivo, do partido, de nomeações, de indicações disso. Não, é um órgão consultivo, na qual o presidente do partido consulta. Mas foi assim que aconteceu. Aceita-se, por exemplo, essa posição dos mais velhos,
Os mais velhos, até certo ponto, foram induzidos ao, não sei se diria induzidos ao erro, foram usados e depois não, foram usados e depois descartados. Mas há muita juventude no MPLA atualmente, o Comitê Central em si, o Valdir é uma prova de que há muita juventude no MPLA a ocupar cargos de relevância. Por que a juventude do MPLA está a adotar os mesmos hábitos e costumes que foram carregados pelos mais velhos até agora, do silêncio, há quem diria até da cobardia, porque é estranho que estamos em pleno ano de 2020, estamos em 2025 e hoje apenas 2 militantes do MPLA lutam para a democracia interna do partido, que é o Valdir Cónego e o Antônio Venâncio. Antônio Venâncio com uma certa idade já, mas na classe jovem. Eu gostaria de ver mais jovens do MPLA, mais militantes do MPLA jovens, a saírem publicamente, a apoiarem o Valdir Cónego. Não vão conseguir fazer isso. Bom, eles não vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir fazer isso por uma razão muito simples. Não vão conseguir fazer por uma razão muito simples. Uns por medo. Medo por quê? O que é que eu estou a passar? Nesse momento, dentro do partido, o que é que eu estou a passar? Eu estou a levar uma suspensão inconstitucional. Uma suspensão, eu estou suspenso. É uma suspensão inconstitucional. Uma constituição contra... O Valdir continua a receber... Eu quero pedir, por favor, as pessoas que estão a ligar para mim, não liguem, porque eu estou a fazer esse direito, e até a pessoa que está a ligar sabe que eu estou a fazer essa entrevista. Por favor, depois da entrevista a gente fala, porque assim corta a ideia do que a gente, o fio do que a gente está a dizer. São chamadas tocaias. Os jovens como eu não vão querer seguir o mesmo caminho que eu, porque têm medo de serem suspensos, medo de serem expulsos do partido, medo de que a direção do partido tome decisões como tomaram em relação a mim. São decisões que atropelam os próprios estatutos em si. Então ficam com medo. Uns medo de perderem o pão porque estão no aparelho do Estado. Uns querem ser nomeados e continuam a fazer a bajulação para ver se alcançam cargos lá no aparelho do Estado. Muango